Muito bem, estudante, seja bem-vindo. Neste vídeo abordaremos a interpretação econômica da derivada e, no caso específico, estaremos falando aqui das funções marginais. Afinal de contas, o que é isso de função marginal? Este que será o objetivo principal deste vídeo, e não só, assim como iremos fazer as interpretações das funções marginais. O que acontece, qual é o significado quando a função marginal te dá um valor positivo, quando te dá negativo, quando dá zero, qual é a relação da função marginal com a função que foi derivada para obter-se aí a função marginal. Então, uma série de questões que a gente vai abordar aqui e este vídeo será determinante para a interpretação das funções marginais. Então, para deixar a aula um pouco mais dinâmica, eu preparei aqui dois exemplos, né? Teremos dois exercícios para usá-los como exemplos nesta nossa aula sobre interpretação econômica da derivada. Você é estudante na Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane e pretende desenvolver suas habilidades à matemática com vista a responder de forma correta e segura as questões de Matemática 1. Portanto, esta é uma oportunidade única que você encontra no Capa de Espera, que é o curso online e gravado de Matemática 1, onde iremos abordar todas as unidades disponíveis no plano de Matemática 1 na Faculdade de Economia. Portanto, você terá sempre aulas teóricas gravadas em vídeo, o que vai te dar liberdade de tempo e liberdade geográfica. Não só, terá também as aulas práticas da resolução de cada uma das fichas que os docentes estão a liberar aí. Então, nós vamos trabalhar desde o exercício 1 até o último exercício, sem deixar escapar sequer uma linha, em vídeo, de forma detalhada, mostrando todo o raciocínio teórico e prático necessário para a interpretação de cada uma das questões. Portanto, se você é alguém que realmente quer aprender, esta é a hora. Portanto, se quiser fazer parte deste curso online do Capa de Espera de Matemática 1, pega este contato e envia uma mensagem dizendo: quero fazer parte do curso online de Matemática 1 e venha aprender no detalhe. Um beijo no cérebro. God bless. Então, funções marginais. Quando falamos de funções marginais aqui na interpretação econômica da derivada, geralmente a gente está a falar aqui da função custo marginal, e para a designação de custo marginal geralmente usa-se CMG, não é? Para dizer custo marginal. Depois vamos mostrar que relação este negócio de custo marginal tem com a derivada, mas também temos a função receita marginal, que vamos representar por RMG, receita marginal. E temos também aqui a função lucro marginal, que por sua vez será LMG, lucro marginal. Agora, é muito importante entrarmos nesta nota breve, ok? Para depois percebermos que relação esta análise marginal tem aqui com essas derivadas, ok? Então temos aqui uma nota breve que diz o seguinte: a análise marginal, na verdade, refere-se ao uso de derivadas de funções para estimar a variação ocorrida. Atenção, nós vamos recorrer à derivada de funções para estimar a variação ocorrida. Depois vamos mostrar aqui o que isso se refere. Então, se nós vamos recorrer à derivada de funções, é daí que surge, não é, a expressão que diz o seguinte: o custo marginal, na verdade, ele vai representar a derivada do custo. Neste caso, nós sabemos que o custo pode ser uma função que depende da quantidade produzida, e esta quantidade pode ser designada aqui pela variável independente Q, ok? E nós sabemos que Q sempre é um número inteiro não negativo, para dizer que Q é um número inteiro positivo, é o próprio zero. Por quê? Se Q refere-se à quantidade produzida, como direi eu que uma quantidade de produção é negativa? Como é que poderei dizer que uma fábrica produz menos 5 meias, não é? Se essa fábrica produz meias. Como poderei dizer que uma fábrica produz uma meia e meia? Não faz nenhum sentido. Ou uma calça e meia, né? Então a quantidade produzida, neste caso a variável independente, pertence sempre ao conjunto dos números inteiros positivos, incluindo o próprio zero, ou seja, não negativos.
Então, o custo marginal, MG, ele representa a derivada aqui do custo em função de quê? Depois vamos entender melhor isto daí. É só também pegar o guincho para dizer que a receita marginal vai ser a derivada da receita, ok? Em função da quantidade produzida e vendida, porque a receita, não é? É o que foi arrecadado, né? Foi arrecadado não o que foi produzido, mas sim o que foi vendido. Só que para que haja venda é necessário que haja produção. Não tem como vender algo que a gente não produziu. Então, significa que no que diz respeito à receita, que não é apenas a quantidade produzida, é a quantidade produzida e vendida. Enquanto que no que diz respeito ao custo, só custa não o que foi vendido, mas sim o que foi produzido, ok? Então aqui o que representa a quantidade produzida, enquanto que aqui o que representa a quantidade produzida e vendida, né? Para a receita, o que conta é o que foi vendido mesmo, mas só se vende o que foi produzido. Agora, temos também o lucro marginal. O lucro marginal seria, no caso, a derivada do lucro em função de quê? E também tem o mesmo sentido que o sentido da receita. Você só lucra com o que foi produzido e foi vendido. Depois foi tirado lá o custo da produção. Não é? A razão pela qual a função lucro em função de que sempre é a receita, ok? Em função de que menos aí o custo em função de que. Enquanto que a receita, como depende da venda, a receita, por sua vez, em função de que nós já sabemos que é o preço de venda vezes a quantidade aí vendida. Não é? Então, voltando aqui à questão da observação sobre o que é essa coisa da análise marginal, dizíamos que refere-se ao uso de derivada de funções para estimar a variação ocorrida. Então, nós vamos recorrer à derivada para estimar uma certa variação que vai ocorrer. Então, se essa variação ocorre no custo, será o custo marginal. Se essa variação ocorre na receita, será a receita marginal. Se essa variação ocorre no lucro, será o lucro marginal, ok? Então, a variação ocorrida no valor da variável dependente. O que é variável dependente? A variável dependente, conforme eu referia, poderia ser o custo, a receita ou o lucro. Então, vai ficar custo marginal, receita marginal e lucro marginal. Mas essa variação ocorre quando o quê? Ocorre quando há um acréscimo, ok? É uma variação que só vai ocorrer quando houver um acréscimo de uma unidade no valor da variável independente. Então, o que acontece basicamente é que variação ocorreu no custo quando nós adicionamos uma unidade na produção. Então, aquela variação chama-se custo marginal. Vamos supor o seguinte, nós temos o custo, não é? A função custo por produzir, que é unidades. Agora, vamos supor que vamos decidir que vamos produzir 100 unidades, não é? Então, tem um custo para 100 unidades produzidas, certo? Agora, se a gente quisesse produzir uma unidade a mais do que as 100 unidades, nós teríamos que estar a produzir 101. Nota que há um custo, não é? Há um custo por ter adicionado esta unidade aqui. Então, a este custo que tivemos por adicionar esta unidade é o que se vai designar aqui no final por custo imaginário, custo marginal. Atenção! Se nós achássemos aqui a diferença entre o custo por causa desta unidade adicional, menos aqui o custo das 100 unidades, o que nós teríamos seria a variação do custo ao ter acrescentado uma unidade, não é? Ao ter acrescentado uma unidade nas 100 unidades que já vinham sendo produzidas. Então, o que nós teremos aqui chama-se geralmente de custo real, ok? O custo real. O que vamos observar é que este custo real, ele é aproximadamente igual ao custo marginal, ok? Ele é aproximado ao custo marginal. E o que seria o custo marginal? O custo marginal seria, no caso, a derivada,
ok, do custo, não é? A derivada do custo, aqui colocando esta quantidade de 100. Então, significa que esta variação obtida aqui, que é o custo real, corresponde aqui ao custo e ao custo marginal, tá bom? Então, é basicamente isto que a gente vai fazer. A mesma analogia é levada para a questão de receita. Você vai entender melhor isto na prática, resolvendo exercícios. Significa que se nós temos uma receita por causa da venda aqui de certo que quantidades produzidas, né? Nós, por exemplo, vamos supor que conseguimos vender 100 unidades, mas decidimos que queremos vender uma unidade adicional. Aí passaremos a vender 101. Então, qual foi a receita arrecadada por ter decidido adicionar uma unidade? Então, aí seria a variação da receita. Então, seria a receita a 101 menos a receita a 100 unidades, ok, produzidas e vendidas. Isto daqui, nós sabemos que seria a variação da receita. O que estamos a dizer aqui é que isto é que vai representar a receita, será muito próximo da receita aqui marginal, que sempre será a receita, a derivada, ok? Que será a derivada da receita quando a gente produz a 100 ao nível de 100. Ok? Não usamos 101 quando a gente usa o custo, quando usa já a função marginal, a gente usa o ponto inicial, porque é daqui onde nós passamos para 101. Ok? Então, houve muito blá blá. Você precisa entender isto na prática. É muito simples, ok? Não zanga, melhora aí o rosto e o semblante, porque você vai gostar de ver isto na prática. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo para a consolidação. Diz o enunciado, suponha que o custo total para produzir que unidades de um certo produto seja, então temos aí o custo total para a produção de que unidades seja 3Q quadrado mais 5Q, ok? Mais 10. Este é o custo total. Na linha A, determine a função custo marginal. Bom, se na linha A devemos determinar a função custo marginal, significa que devemos dizer que a função custo marginal será igual à derivada da função custo em função de quê? Isto significa que o custo marginal, agora só basta saber derivar, né? O custo marginal será igual à derivada do custo, 10, 2 multiplica, fica 6Q. A derivada de 5Q vai dar aí 5. A derivada do 10 é igual a 0. Então, esta é que é a função custo marginal. Agora, na linha B, determine, usando a análise marginal, o custo de produção da 51ª unidade. Então, nós queremos saber, usando a análise marginal, qual seria o custo da produção da 51ª unidade. Agora, tens que ter muito cuidado. Se você vai produzir a 51ª unidade, significa que você está no nível de produção de 50 unidades. Então, quero saber quanto passará a custar para si adicionar mais uma unidade a mais neste nível de produção. Então, neste caso, nós diremos que o custo marginal para um nível de 50 aqui unidades produzidas será igual aqui a... Pegamos os 50, substituímos aqui, vai ser 6 vezes, temos aqui a função custo marginal em função da quantidade, que será 6 vezes 50 mais 5. 6 vezes 50 dá 300, mais 5, a resposta é exatamente aí 305. Então, o que é que nós, a que conclusão nós chegamos? Nós vamos ter que entender o seguinte, aqui vem a determine usando a análise marginal o custo de produção da 51ª unidade, ou seja, para a gente conseguir produzir a 51ª unidade, terá um custo de aproximadamente
305 unidades monetárias, porque agora isto aqui é custo, então não é apenas uma unidade, isso aqui é dinheiro, não é? Então chama-se unidade monetária. É monetária, tem a ver com budget. Agora, isto vai fazer muito sentido quando você puder comparar com a linha C. Na linha C diz, determina o custo real da produção da 51ª unidade. Agora, qual é a diferença entre o custo real e o custo marginal? A diferença é o que você verá aqui. O custo marginal, ele é uma aproximação do custo real. Então, por ser mais fácil achar o custo marginal, a gente tende a achar o custo marginal e não o custo real, porque no final vamos verificar que o custo marginal está muito próximo do custo real. Então, os economistas, ao invés de acharem o custo real, eles já acham o custo marginal para terem já o valor próximo daquilo que lhes custaria produzir uma unidade a mais do que estão a produzir agora. Então, neste caso, determina o custo real da produção da 51ª unidade. Você vai entender o seguinte, ok, se devo determinar o custo real da produção da 51ª unidade, significa que eu estou no nível de produção de 50 unidades. Então, se eu pretendo passar, ok? Pretendo passar para o nível de produção de 51 unidades, ok? Se vou produzir a 51ª é porque eu estava produzindo aqui 50 unidades. Então, o custo real seria o custo, não é, de 51 unidades menos o custo aqui quando se produz 50 unidades. Agora, veja só que esta conta é muito demorada, por quê? Primeiro, devo determinar o custo quando produz-se 51 unidades. Vejam que nós teremos que o custo quando a produção for de 51 unidades vai ser igual. Temos que recorrer ainda aqui a esta fórmula não derivada, porque esta aqui é a fórmula do custo a 51 unidades. Então você pega 51, traz para cá, vai ficar 3 vezes 51 ao quadrado, mais 5 vezes aí o que é 51, mais aqui o 10, não é? Coloca isto na calculadora, corre risco de errar sinal, e por aí vai, a multiplicação, as potências. Então, temos aí 3 vezes 51 quadrado, mais 5 vezes 51, mais aí o 10, a resposta é 8.068, ok? O custo é de 8.068 unidades monetárias. Agora, se as quantidades forem de 50, o nível de produção for 50, então no lugar de que vamos colocar 50, ficando com 3 vezes 50 quadrado, atenção, mais aí os 5 vezes o que no caso também é 50, mais o 10. Então voltamos aqui para colocar 50, no lugar de 51. Como eu conheço o truque da calculadora, fiz isso sem apagar o resto. E vai ficar 7.760, ok? Agora, isto aqui vai ser igual. Veja só que tivemos que fazer o custo a 51, o custo a 50, para conseguirmos calcular o custo real. Então, o custo a 51 para nós deu aqui 8.068 menos aqui 7.760, ok? Então, a diferença significa que o custo real, vamos colocar este traço para não confundir, o custo real vai ser igual. Vamos fazer esta diferença, que é a diferença entre 8.068 menos 7.760, cuja resposta é igual exatamente a 308. Então, é igual aqui a 308. Então, o que nós vamos fazer na linha B, determinamos o custo de produção a 51ª unidade, usando a análise marginal. Aqui usamos
calculamos o custo real, nesta vez, da 51ª unidade. Então, vamos comparar os valores obtidos. Veja só que aqui temos 305, enquanto que aqui temos 308. A análise marginal, ela está a nos dizer que para podermos produzir uma unidade a mais, sairmos do nível de produção de 50 unidades para 51 unidades, ela está a dizer que o custo por unidade monetária adicional vai ser de aqui 305. Enquanto que na real, ok? Na real, o que nós obtemos é a diferença entre produzir 51 unidades e 50 unidades, isso seria passar de 50 para 51. Aqui temos 308. Agora, comparando 308 com 305, você percebe que a diferença é de 3 unidades. Ou seja, o custo marginal e o custo real são coisas bem próximas, ok? É por isso que os economistas não usam o custo real, eles usam o conceito do custo marginal. É que eu estudei muita análise matemática que fico confundindo o marginal com o imaginário. Vocês perdoem por isso, ok? Então, o custo marginal é próximo do custo real. Então, ao invés de determinar o real, tenderemos sempre a calcular aqui o marginal, e esta é a ideia do marginal. Agora, como dar a devida interpretação dos gráficos, dos números obtidos sempre aqui no custo marginal, no lucro marginal, na receita marginal? É isto que nós vamos passar a interpretar agora, ok? Em primeiro lugar, nós temos que recorrer a esta análise que temos aqui. Se eu te perguntar o que é custo marginal, você vai me dizer que é a primeira derivada. Se eu te perguntar o que é a primeira derivada da função custo. Se eu perguntar o que é receita marginal, você vai dizer é a primeira derivada da função receita. Presta atenção, vou fazer uma ligação muito interessante aqui. Se eu perguntar o que é lucro marginal, você vai dizer é a primeira derivada da função lucro. Então, para fazer a interpretação e a relação, na verdade, para fazer a interpretação de cada uma destas funções, você vai usar conhecimento de derivada. O que acontece, não é? Se tivéssemos uma função f de x, nós sabemos que esta função, quando é derivada num determinado intervalo, teremos a primeira derivada da função f de x. Então, você precisa saber qual é a relação entre a função e a sua derivada para poder interpretar essas coisas de custo marginal, receita marginal, porque são derivadas das funções das quais elas vieram, né? Então, é basicamente isto que nós temos que saber, ok? O que acontece quando a derivada for positiva? Quando a derivada for positiva, isto significa que a função f de x faz o quê? Cresce. Será que você consegue ligar isto com isto? Vamos lá, faça a ligação dos pontos, depois vamos conferir se a tua ligação é verdadeira ou falsa. Consegue ligar ou não? O que estamos a dizer? Quando eu vejo a função custo marginal, eu não preciso ver a função custo marginal. Eu devo estar a ver a derivada da função custo. Então, significa que quando a derivada da função custo for maior do que zero, estamos a dizer que a derivada é positiva. E se a derivada for positiva, o que vai acontecer com a função custo, que é a função primitiva? O que vai acontecer? Sabemos que quando a derivada for positiva, a função cresce. Então, significa que quando a primeira derivada, quando o custo marginal for positivo, significa que a função custo estará crescendo. Ou seja, quando o custo for positivo, quando o custo marginal for positivo, significa que o custo está a subir. Aquele nível de produção faz com que o custo suba, ok? Com que o custo possa crescer. A mesma coisa vai acontecer com a receita e com o lucro. Significa que, o que é receita marginal?
Eu não preciso ver a receita marginal. Na minha cabeça deve estar a ocorrer a derivada da receita. Significa que quando a receita marginal for maior que zero, eu devo estar a interpretar que neste nível de produção de Q unidades, ok? Neste nível de produção de Q unidades, a receita tende a crescer. Ok? Aqui é que está o pulo do gato. A mesma coisa acontece com o lucro. Significa que o lucro marginal, não preciso mais dizer que veja a derivada, né? Já sabes que veja a derivada. Quando percebes que o lucro marginal a Q unidades é maior do que zero, então entendes que neste nível de produção o lucro tende a crescer, tende a subir, tende a aumentar. Ok? Então é basicamente isto que a gente deve fazer. Um paralelo das funções derivadas com as funções primitivas. Ou seja, o que acontece quando a derivada de uma determinada função for negativa? Quando a derivada é negativa, sabemos que a função primitiva ela decresce. Então, se a função primitiva decresce, a mesma coisa será levada de forma análoga para as funções lá. Para as funções custo, função receita, função lucro e por aí vai. Então, eu devo entender que, ok, o custo marginal, uma vez que ele é derivada da função custo, quando ele for negativo a um determinado nível de produção, isto significa que neste nível de produção o custo tende a baixar, ok? O custo tende a baixar. E isso é bom quando o custo começa a cair, só é mau quando a receita começa a cair. Por quê? Veja só, o que as empresas procuram buscar? As empresas procuram buscar menos custos e mais receitas, né? Então, nós sabemos o que acontece com o valor que faz zerar a derivada. Como é que são designados os valores que fazem zerar a derivada? Quando o x faz zerar a derivada, nós dissemos que este valor de x, que pode ser, por exemplo, um número qualquer k, que faz zerar a derivada, é um ponto crítico de primeira ordem. Mas todo ponto crítico de primeira ordem que faz variar o sinal, não é? Que faz variar o sinal da derivada, à direita e à esquerda, nós percebemos que um pouquinho antes dele a derivada tinha um sinal, depois dele a derivada tem outro sinal. Nós sabemos que este ponto crítico representa um extremo máximo ou mínimo, representa um ponto extremo. E esse extremo pode ser máximo ou mínimo. Logo, não é? A mesma coisa será levada para estas funções, para a função receita marginal, lucro marginal. Então, o ponto que fizer zerar a receita marginal, este ponto, este nível de produção que faz zerar a receita, significa que maximiza a receita ou minimiza a receita. Então aí você já tem que ser experiente na interpretação dos pontos extremos máximos e mínimos. Não é? Então tem que entender isto, que pode maximizar ou minimizar. A mesma coisa acontece com o custo, podemos maximizar ou minimizar. Ok? Então é basicamente esta interpretação econômica da derivada. Não é? É verificar como é que esta derivada vai interferir nas funções receitas, lucros e custo. Agora, para colocar tudo isto que eu vim fazer barulho aqui em prática, vamos responder a questão de número 2. Então, o que temos na questão de número 2? Vamos ao seguinte. Temos várias linhas, até pedem gráficos. Vamos fazer tudo, né? Na fábrica de pneus, o preço de um tipo de pneu é dado por... Então, temos aqui a função demanda. O preço é igual a menos 4 vezes 0, menos 0,4 vezes Q, mais aqui 400. E diz aqui que a fábrica consegue produzir de 0 a 1000 unidades. Ok? Então, continuando com esta análise... O que varia, a quantidade produzida varia de 0 a 1000.
E na linha A pede-se a função, obtenha a função receita. A linha A é para aplicarmos conceito mesmo de matemática financeira, não é? Número 2, sabemos que o preço é igual a menos 0,4Q mais 400. Então, nós sabemos aqui que o preço não depende, não é constante, ele depende da quantidade que é produzida, né? Então, quer saber aqui a função receita. Bom, a receita, por definição, é o preço vezes a quantidade vendida, não é? Produzida e vendida. Então, vamos dizer que a função receita vai depender da quantidade, não é? A vender, produzir e vender, não é? Que será, neste caso, o preço. O preço depende do que, segundo o enunciado. Então, teremos menos 0,4Q, mais aí o 400, tudo isto multiplicado por 4. Por quê? Vejam só que a receita em função de Q vai ser igual. Q vezes este valor fica menos 0,4Q quadrado. Q vezes este fica mais 400Q. Então, aqui está a função receita. Você pega este, multiplica, pega este, multiplica. Propriedade distributiva, né? Bom, tendo escrito a função receita, vamos passar agora para obtenha a função receita marginal. Bom, aí já sabemos o que é que a função receita marginal vai representar para nós. A função receita marginal em função da quantidade Q, ela será aqui a derivada da receita em função de quê? Esta é a definição da receita marginal. Qualquer coisa marginal é derivada, não é? Então, a receita marginal, a função de quê vai ser igual? É só saberes derivar. A derivada deste negócio cai o 2, multiplica, fica menos 0,8Q. A derivada disto dá 400. Então, temos aqui a função receita conforme o pedido na linha B. Então, vamos agora para a linha C, que é onde vai começar a pipocar, e é onde começa já a interpretação dada aí no último passo. Aqui eles dizem, obtenha a receita marginal aos níveis. Então, neste nível, não é? De Q igual a 400, qual seria a receita marginal? Então, nós vamos dizer a receita marginal no nível de 400 vai ser igual, pegas a função receita, no lugar de Q colocas 400, vais ter menos 0,8 vezes 400, ok? Mais aqui os 400. E o resto é calculadora. Você pega os 400 e coloca aqui. Então, vamos colocar aí menos 0,8, ok? Vezes 400 mais 400. Isso dá 80. Só que eles depois dizem interpretando o resultado obtido. Ok. Aqui existem várias interpretações que a gente deveria dar, pode dar. A receita marginal no nível de Q igual a 400, o que ela significa? Uma vez que deu 80, ok? Uma vez que deu 80. Isto de receita, receita marginal, sim, significa que a receita por arrecadar, se adicionarmos mais uma unidade neste nível de produção, seria igual a 80 unidades monetárias. Mas a interpretação que devemos dar aqui, não é? A receita por arrecadar, se adicionássemos mais uma unidade, seria igual a 80. Você vê, não, 80 é um valor positivo. Significa que estamos a ganhar, porque é receita, não é? Estamos a ganhar. Porque você sabe que qualquer coisa marginal, não é? Significa ou um aumento ou uma diminuição se adicionasses uma unidade no teu nível de produção. Mas nós vamos recorrer à derivada
para nos expressar de outras maneiras. Já sabemos que receita marginal significa a primeira derivada da receita. E o que é que notamos aqui? Que isto aqui é maior do que zero. Se isto é maior do que zero, significa que a função receita, que é a função primitiva, a um nível de produção que é igual a 400 unidades, ela tende a crescer. Esta aqui é a interpretação. Lembra-se disto? Enquanto a derivada for maior do que zero, a função tende a crescer. Então, a interpretação que devemos dar é: a um nível de para o nível, na verdade, eu não sei como se fala em português, mas é o seguinte: para o nível de produção de Q igual a 400, para o nível de produção e venda de Q igual a 400 unidades, porque estamos a falar da receita. Na receita não basta, não é o que foi produzido, é o que foi vendido. Mas para vender é preciso ter produzido, conforme já havia dito numa das partes da aula. Então, significa que para o nível de Q igual a 400 unidades produzidas e vendidas, ok? E vendidas, a receita, ok? A receita, que é a função primitiva, ok? Tende a crescer. A crescer. Significa o quê? Que não há nenhum problema, tá bom? Neste nível de produção, a receita tende a crescer. Então, significa que se olharmos só pelo valor obtido pela receita marginal, já dá para entender se estamos num bom caminho ou num péssimo caminho. Aí o gestor já tem mais elementos para poder tomar a sua decisão se vai baixar o nível de produção, se vai aumentar ou se vai manter, não é? Se vai aumentar ou se vai manter o nível. Neste caso, como a receita tende a crescer, significa que a decisão a tomar seria ou manter, não é? Ou continuar subindo, né? Para até chegar num ponto onde consegue maximizar. Mas a interpretação que nós vamos dar é: dado que a receita marginal é positiva, então receita marginal é derivada, derivada é positiva. Então, a receita a este nível de produção tende a crescer. Para o nível de produção de Q igual a 400 unidades. Não, isso aqui já estou a falar chinês, né? Para Q igual a 400 unidades produzidas e vendidas, a receita tende a crescer, ok? Isso aumenta o faturamento da empresa, da fábrica, neste caso. Então, era isto que você precisava fazer no caso de Q igual a 400. Agora, se nós calculássemos, obtém a receita marginal aos níveis, agora para o nível de Q, receita marginal para Q igual a 500. O que é que isso vai significar para nós? Vai pegar os 500 e vai colocar no lugar da receita marginal. Então, vamos colocar aqui. Fica menos 0,8 vezes a receita marginal a nível de 500. Mais aqui os 400. Vamos pegar menos 0,8 vezes 500 mais 400. A resposta é 0. O que é que isso significa? Nós temos, não é? Uma coisa bastante interessante. É o que aconteceu aqui. Os valores que fazem zerar a primeira derivada, havíamos dito que são pontos, sabemos que matematicamente falando são pontos críticos, ok? Se formos a falar do jeito matemático, são pontos críticos, mas esses pontos críticos podem ser extremos, e esse extremo pode ser máximo ou mínimo. Então eu percebi que o nível de produção, que igual a 500, faz zerar a receita marginal.
Se faz zerar a receita marginal, significa que este nível é um nível muito crítico. Então, esse nível é um nível crítico. Só que neste caso aqui, ele vinha antes do 500, né? Antes do 500. Nós estávamos aqui com o nível de produção de 400, que vimos que dava positivo. E agora subimos um pouco o nível de produção para 500, verificamos que deu zero. Quer dizer que de 80 estamos a diminuir até zero. E se aumentarmos 500, vamos perceber que entramos na região negativa. Então, significa que o sinal da receita marginal varia de positivo para negativo. Se varia de positivo para negativo, significa que a receita estava a crescer, chegou a um ponto onde parou de crescer e começou a descer. E este ponto será o ponto Q igual a 500. Ok? Então temos um extremo máximo. Ok? Se antes estávamos a crescer, não é? Veja só o que está aqui antes. Antes estávamos a crescer, de repente zeramos, significa que depois vamos decrescer. Então, quando zeramos, depois de ter crescido, para depois zerar e começar a descer, significa que você formou uma crista. Então, neste caso, tem um extremo máximo. Há casos em que nós vamos começar decrescendo e depois vamos crescendo. Aí, significa que decrescemos primeiro, zeramos e depois começamos a crescer. Aí teremos um vale, então teremos o extremo mínimo. Razão pela qual eu entendo o seguinte, que o nível de produção e venda de 500 unidades produzidas e vendidas. Então, a este nível de produção de 500 unidades produzidas e vendidas, a receita alcança o ponto máximo. Significa que a receita atinge o seu máximo, né? Na verdade, podemos até escrever desse jeito. A receita atinge o máximo. A este nível, não é? De Q igual a 500 unidades produzidas e vendidas, a receita atinge o máximo. Pelas razões que eu mencionei lá. Então, significa que não é só abrir os olhos, fechar e de repente já está interpretado do jeito certo. Há uma relação muito profunda com a questão da derivada, né? Uma relação bem íntima com a derivada. Então, vamos continuar, ok? Vamos continuar. Do mesmo jeito, iríamos interpretar se fosse custo, se fosse lucro, mas no sentido de lucro e no sentido do custo. Ok? Agora, vamos para o nível que eles indicam na linha C. Qual é o nível na linha C? Na linha C, a própria linha C, o último nível é de 600, né? A receita marginal para o nível Q igual a 600. Isso será igual, vamos pegar a receita marginal, que é menos 0,8 vezes Q, dessa vez 600, mais 400. Só fazer as operações, isso vai dar menos 80. O que é que isso nos dá agora? Nós notamos que a nível de 400 dava 80, que é positivo. Então a receita cresce porque a derivada é positiva. Agora, a nível de 500, a receita marginal zera. Então zera. E quando entramos para 600, que já é uma quantidade produzida e vendida maior que 500, nós começamos a ver que a receita fica negativa. Se a receita marginal fica negativa, sabemos nós que a receita marginal representa a primeira derivada.
Sendo ela negativa, isto significa que as receitas a um nível de produção de 600, ela já não está a subir, ela já está a baixar. Ela já está a cair. Ok? A receita já está a cair. Então, isso está a prejudicar o faturamento. Aí o gestor já toma a decisão de não continuar a produzir neste nível, porque isso está a prejudicar o faturamento. No final, vai interferir no lucro. Ok? Então, o que é que nós vamos dizer aqui? Ok? Vamos ter que dizer que para o nível de produção de 600, né? 600 unidades, ao nível de 600 unidades produzidas e vendidas, não é? A receita tende a reduzir. A receita tende a reduzir. Você podia dizer reduzir, diminuir, mas é isto que você observou aqui. Ok? Você olha o sinal de valor obtido, veja, menor que zero, então a receita está a diminuir. Maior que zero, então a receita está a subir. Agora, igual a zero, ou a receita atingiu o máximo ou atingiu o mínimo. Só tens que começar já a analisar isto que eu havia mostrado aqui antes, tá bom? Então, esta é a interpretação que devemos dar. Agora vamos para a linha D, que diz esboce o gráfico da receita marginal e interprete. Então, agora temos que esboçar o gráfico da receita marginal e interpretar. Vamos ver. O negócio vai ficar um pouco mais interessante, não é? Receita marginal e interpretar. Ok, vamos trazer aqui o eixo, na verdade, para representar aqui a receita. E vamos colocar aqui o eixo da variável independente, que é a quantidade. Vocês sabem que a quantidade produzida não depende da receita, mas a receita depende da quantidade produzida e vendida, né? Só que neste caso é a receita marginal, ok? É a receita marginal. Vamos fazer em simultâneo a linha D, a linha E, e também vamos representar a linha E. Aqui na linha A pedem já esboço o gráfico da receita, então queremos a receita em função da quantidade produzida e vendida, né? Então, na linha D, onde pediram apenas o gráfico da receita marginal e a interpretação, nós vamos fazer o seguinte, temos que recorrer à função da receita marginal. Cadê a função? Perdi a função. Ok? Está aqui. Vamos transcrever aqui só para nos ajudar. A receita marginal em função da quantidade Q. As funções demonstradas lá, tínhamos Q igual a menos 0,8 Q mais aqui 400. É o seguinte, aqui tem um detalhe muito importante. Quando nos mandam esboçar o gráfico da função da receita marginal, eu tenho que saber esboçar aquele tipo de função. Porque se eu não souber esboçar este tipo de função, vou emagrecer. Entende, né? Então, nós vamos imaginar o seguinte, não nos esquecendo também deste intervalo que foi dado. Esse é outro macete. Se não vais esboçar um gráfico que passa esse intervalo e terás problema. Ok? Então, vais imaginar que a quantidade no mínimo tem que ser 0, no máximo tem que ser 1000. É simples. Então, se no mínimo tem que ser 0, no máximo tem que ser 1000, você coloca 0 aqui. 0 vezes isto vai dar 0, 0 mais 400 vai dar 0. Então, a receita marginal, quando a quantidade for 0, ela dá 400. Então, coloca aqui 400. Ok? Agora, mas quando a quantidade produzida é 1000, coloca 1000 aqui. Então, terá 1000 vezes menos 0,8, vai dar menos 800, mais 400 dá menos 400. Então,
Quando a quantidade produzida for aqui 1000, nós temos aqui menos 400. Ah, ok, prof. Então quer dizer que tínhamos que unir isto aqui. Mas você precisa entender que tipo de função é esta. É uma função do primeiro grau, porque está na estrutura y igual a ax mais b. A função do primeiro grau é uma reta. Então, desta forma, vais representar uma reta. Ok? Vais representar uma reta. Maravilha. Está ali representada a reta. Nota que há aqui um ponto onde esta função a receita marginal, que é igual a menos 0,8, que mais 400, ela intercepta o eixo dos Qs. Então aqui encontramos o zero da função. Este ponto é extremamente relevante. Ok? Qual foi o ponto que fez zerar a receita marginal? Nós já sabemos aqui que foram os 500, né? Do nosso cálculo das receitas marginais para cada nível, verificamos que quando o nível de venda fosse 500, a receita marginal era igual a zero. Ah, mas e se eu não tivesse? Você pegava isto, que é a função receita marginal, igualava a zero. Ok? Pega os 400, joga para lá, fica menos 0,8, que é igual a menos 400. Este 0,8 passa por lá, divide, e que será igual a menos 400 dividir por menos 0,8. Então faz essa divisão, vai dar 500. Ah, então aqui sabemos que tem que ficar 500. E veja o pulo do gato. Aqui que está o verdadeiro pulo do gato, no gráfico. Veja só, qualquer função acima do eixo da variável independente é positiva e abaixo é negativa. Então significa que a receita marginal nesta região toda, daqui até aqui, estando acima deste eixo horizontal, então significa que está na região positiva. Ok? Agora, quando sai daqui para aqui, ela começa a estar abaixo do eixo horizontal. Então, significa que entrou na região negativa. E isto tem significado. Você já está trazendo as coisas. Não. Veja o seguinte, relembra uma coisa muito interessante. A função receita marginal é derivada da receita, não é? Então, o que vai acontecer? Onde é que a derivada da receita está negativa? Onde é que a derivada da receita está positiva? Veja só, o positivo da nossa derivada da receita, que é a receita marginal, está positivo aqui, está na região positiva daqui até aqui. E depois começa a estar na região negativa, daqui dos 500 até aqui. E nós temos que trazer esta informação. Enquanto a derivada for positiva, aquela função tende a crescer. Enquanto a derivada for negativa, aquela função tende a decrescer. Exatamente isto. Ok? Exatamente isto. Então, qual é a interpretação que devemos dar? Nós temos que dizer o seguinte, nas interpretações. Estamos a interpretar os intervalos nos quais a receita marginal é positiva, a receita marginal é negativa e por aí vai. Então, para que no intervalo de 0 a 500, ok? 0 é o mínimo, né? Enquanto que 500 é aqui onde a função interceptou o eixo horizontal. Então vamos parar, não vamos colocar o igual aqui. Tem-se, não é? Nós sabemos que tem-se receita marginal em função de quê? Positivo. Certo ou não certo? Não está na região positiva daqui até aqui por estar acima do eixo, do 0 até quê? Até 500. Então estamos a dizer que para que é pertencente ao intervalo de 0 a 500 tem-se receita marginal positiva. Logo,
ok? Isto significa que para um nível de produção, para um nível de produção, ou para os níveis de produção de 0 a 500 unidades, não é? A receita tende a crescer. Ok? A receita tende sempre a crescer no nível de 0 a 500. Ou seja, o gestor pode se sentir à vontade em produzir ou 0, não é? ou 100, ou 200, ou 300, ou 400, ou 499. Aí está tranquilo, porque a receita tende a crescer. Por que tende a crescer a receita? Porque a derivada é sempre maior do que 0. Ok? Mas nós notamos que para 0, no intervalo daqui do 500, a partir de 500, ok? Para um Q no intervalo de 500 a exatamente 1000, que é a maior quantidade produzida, não é? Tem-se aí uma receita marginal negativa. Isso significa que se a produção estiver no intervalo aberto de 500 a 1000, o que é que vai acontecer com a receita? A receita, eu já estou a abreviar porque você já entendeu, a receita tenderá a descer. Então significa que este nível de produção prejudica o faturamento. Ok? A estes níveis, a empresa começa a perder. Ela já começa a perder nas arrecadações, não é? Então não é recomendável, não seria recomendável. Então esta é a interpretação que devemos dar. Agora, veja só que aqui no 500, não é? Para aqui no 500, nós saímos da derivada positiva para uma derivada negativa. Lembra-se que receita marginal, para mim, eu estou a ver derivada. Saímos de derivada positiva para derivada negativa. Enquanto a derivada é positiva, nós crescíamos. Quando a derivada ficou negativa, nós começamos a descer. Então, formou-se uma crista, formou-se o extremo máximo. Então, aqui no nível de 500, nós dissemos que a receita alcança o seu máximo, atinge o máximo. Significa que acima disto, estaremos já a diminuir a receita. Abaixo disto, estaremos crescendo até alcançar o tal máximo. Então, aqui significa que a receita é máxima. Não a receita marginal. A receita marginal é 0, mas a receita, que é a função primitiva da receita marginal, ela é máxima. Ok? Está a levar muito tempo, mas como? Fazer como? Queria fazer sem despachar. Me desculpem vocês que vos roubei tempo, ok? Também que roubei-lhe tempo ainda já saiu desta parte. Já não está aqui no vídeo. Na linha E, nos pedem para esboçar o gráfico da receita. Então, para esboçar o gráfico da receita, tens que recorrer à função receita. A função receita é esta daqui, onde temos receita em função da quantidade produzida e vendida igual a menos 0,4Q quadrado mais 400 vezes Q. Ok? Esta daqui é que é a dita função receita. Agora, tens que ver de que tipo de função se trata. É uma função quadrática, porque o Q aqui é o quadrado, o Q de maior grau é quadrado, e o valor de A é negativo, então tem ramos voltados para baixo. Então já sabemos que é uma parábola de ramos voltados para baixo. Agora, se é parábola, quais são os zeros da função? Serão os pontos onde o gráfico vai cruzar o eixo horizontal. Então você vai pegar isto, igualar a 0, menos 0,4Q quadrado,
mais aqui os 400 vezes Q igual a zero. Pela lei do andamento do produto, como tudo tem Q, você pode usar delta, né? Quem é viciado em delta, usa delta. Agora, quem entende um pouco, usa o que entende, né? Mas, neste caso, é uma equação quadrática incompleta. Não há necessidade de delta. Tudo tem Q. É só evidenciar o Q de menor expoente. E aqui fica com menos 0,4. Em vez de Q quadrado, fica Q. Mas aqui, como saiu o Q, ficou 400, igual a zero. Pela lei do anulamento do produto, o Q, ok? Deve ser igual a zero, ou este produto aqui, que no caso é menos 0,4Q, mais 400 deve ser igual a zero. Jogo 400, fica menos 0,4Q igual a menos 400. O menos 0,4 joga para lá, faz o que? Dividir. Então teremos Q igual a menos 400 dividido por menos 0,4, a resposta é 1000. Ok, os zeros da função será o 0 e o 1000. Faz sentido colocar 0 e 1000? Vamos colocar aqui. Faz sentido porque o intervalo de produção é de 0 a 1000. Então, tanto 0 quanto 1000 estão dentro deste intervalo. Ok? Sabemos que é uma parábola voltada para baixo. Então, vamos desenhar uma parábola voltada para baixo, que passa por 0 e passa por 1000. Eu não vou passar 1000, porque no máximo as quantidades devem ser 1000. Então o gráfico para aqui. E aqui também não vou puxar isso para lá, porque no máximo só pode ser 1000. Então esses pontinhos aqui são muito importantes de serem verificados. Ok? Delimitam estas funções. Então, como é parábola, tem um vértice. Você precisa achar as coordenadas do vértice. Este vértice, para você achar o vértice na horizontal, é o x-vértice neste caso. Então, no caso, seria o q-vértice. Existem várias formas de interpretá-lo. Neste caso, veja só que se esta é a receita máxima, se esta é o gráfico da função receita, este ponto é o ponto mais elevado da receita. Então, aqui nós teremos a receita máxima. Ok? E já havíamos dito que a receita fica máximo quando a quantidade produzida e vendida for 500. Então, entendemos que aqui deve ser 500 unidades produzidas e vendidas. Mas eu podia calcular de outras formas. Pode calcular sim como sendo o x-vértice. Como é que se calculava x-vértice? O x-vértice era x1 mais x2 dividido por 2. Então, você poderia dizer aqui que é o Q1 mais o Q2 dividido por 2. O que é Q1 e o Q2? São os zeros da função. Aqui o zero desta função é 0, mais o zero aqui que é 1000, não é? Dividido por 2 e será igual a 500. Que bate com este aqui. Exatamente isso. Agora, a receita máxima é a receita, o que nós estamos a ver aí agora, é que este ponto máximo, a receita máxima é a receita, não é? Quando se produz e se vende 500 unidades. E neste contexto, vais ter que recorrer à função receita e vais encontrar aqui a função receita, faça a substituição. Menos 0,4 vezes aqui os 500 quadrados, mais 400 vezes 500. Agora, tens que fazer isto na calculadora, na cabeça, conforme achares viável, né? No meu caso, como não estou a fazer o exame da admissão aqui, fica 500 quadrado mais 400 vezes 500. A resposta é 100.000. Ok? A resposta é 100.000. Então, sabemos que a receita máxima vai ser 100.000 unidades monetárias, porque é dinheiro, ok? A receita é dinheiro. Então, aqui, o ponto a marcar seria 100.000. É isso que você deve entender. Agora, como é que este gráfico se relaciona com este aqui? Veja só uma coisa muito interessante. Nós já havíamos dito que enquanto a derivada for positiva, não é que é a receita marginal é positiva
de 0 até 500. Se a receita marginal é positiva de 0 até 500, significa que a receita cresce de 0 até 500. Vamos lá ver. 0 está aqui, 500 está aqui. Esta é a função receita. Veja só que desenhado de esquerda para a direita, a função receita está a crescer. Está a crescer. É exatamente isto que nós queremos dizer. Quando dizíamos isto, cresce. Você está a ver aqui que cresce. Quando a receita marginal é igual a 0, ela só zera quando aqui se produzir e vender 500 unidades. Veja só que aqui no nível de 500 paramos de crescer. Não se consegue mais subir. O gráfico não sobe mais, para. Então é por isso que a gente dizia que alcançou a receita máxima, porque o gráfico já não consegue subir. Então alcançou-se a receita máxima. Neste ponto aqui, você tem que saber que este ponto de receita máxima é um ponto cujo custo marginal é igual a 0. Ok? Aqui o custo marginal é igual a 0. Não significa... não o custo marginal, perdão. A receita marginal aqui é 0. Ok? A receita marginal é 0. Não significa que a receita é 0. Mas a receita marginal ser 0 significa que chegamos num ponto onde a receita não mais cresce e nem decresce. Ela está para mudar de sentido. Não cresce, não decresce. Ok? A receita não está a conseguir se mexer, nem para subir, nem para descer. Agora, quando a gente continua a produção, o que acontece com a receita? A receita vai baixando. Se a receita vai baixando, significa que começamos a prejudicar o faturamento. Não é? E o que está a acontecer aqui? Quando havíamos dito que de 500 a 1000 a receita marginal é negativa, isso significa que a receita decresce. No gráfico de receita a gente já está a ver isso. A receita caindo. E quando a gente já vê no próprio gráfico da receita, a receita caindo, é a própria receita mesmo. Isso significa que neste intervalo de 500 a 1000, estamos com uma receita marginal negativa. E aqui neste intervalo de 0 a 500, estamos com uma receita, ok? Estamos com uma receita marginal positiva, porque a receita tende a crescer. Então, esta é a interpretação dada a relação entre a receita e a receita marginal. Então, espero com isso ter esclarecido muitas dúvidas. Como sempre, eu falo muito e no final eu acabo falando muito sem querer, porque na verdade eu gostaria mesmo que todo mundo entendesse isso sem nenhuma sombra de dúvida. É tudo derivado. Um beijo no cérebro e God bless. Você é estudante na Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane e pretende desenvolver suas habilidades à matemática com vista a responder de forma correta e segura as questões de Matemática 1. Portanto, esta é uma oportunidade única que você encontra no Capa de Esperto, que é o curso online e gravado de Matemática 1, onde iremos abordar todas as unidades disponíveis no plano de Matemática 1 na Faculdade de Economia. Portanto, você terá sempre aulas teóricas gravadas em vídeo, o que vai te dar liberdade de tempo e liberdade geográfica. Não só, terá também as aulas práticas da resolução de cada uma das fichas que os docentes estão a liberar aí. Então, nós vamos trabalhar desde o exercício 1 até o último exercício, sem deixar escapar sequer uma linha, em vídeo, de forma detalhada, mostrando todo o raciocínio teórico e prático necessário para a interpretação de cada uma das questões. Portanto, se você é alguém que realmente quer aprender, esta é a hora. Portanto, se quiser fazer parte deste curso online do Capa Desperta de Matemática 1, pega este contato e envia uma mensagem dizendo: quero fazer parte do curso online de Matemática 1 e venha aprender no detalhe. Um beijo no cérebro. God bless.